Hoje eu vou conversar com você sobre técnica de corrida e o que realmente você precisa se preocupar na hora que nós falamos em técnica de corrida. E a ideia desse vídeo surgiu a partir desse podcast aqui, que é o podcast do Desculpa Qualquer Coisa, lá do pessoal do canal Piuí e Afiliados, onde é que como o próprio nome do podcast já diz, é desculpa qualquer coisa. Então eles falam de assuntos aleatórios e teve uma parte aqui que eu estava, como você pode ver, eu tô num visual diferente, que eu tô meio gripado, você vai perceber pela minha voz, mas eles começaram a falar sobre corrida e sobre técnica de corrida. E a partir deste vídeo, eu quero te explicar um pouco mais cada um dos pontos que eles levantaram e que realmente você tem que prestar atenção. Então, bora lá para o nosso react. Mas antes disso, eu tenho que dizer que eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se. Se você já é mais antigo aqui, inscrito mais antigo, ou se é a sua primeira vez também, deixa o like e caso você esteja assistindo no celular, confira se tem a opção de hypar o vídeo, porque assim você pode ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas. Então vamos lá assistir o que eles estão falando aqui no podcast. Amém. Hein, mas tu não curte correr, velho? Não, nunca gostei. E no... Eu odeio correr. Eu odeio, eu me sinto mal, eu não gosto de Odeio. correr mesmo. Eu E no odeio. CrossFit tem, só que é mais tiros, né? Não é tipo, vou correr 5km direto, não é. Daí é de boa. Eu nunca vi alguém que gostava de correr antes de correr também, né? Mas tu já... Isso aqui é uma verdade, tá? Só pra te explicar, esse aqui é o Miguel, esse aqui é o Sescon, esse aqui é o Lucas, ele é do canal do Piuí, todos fazem vídeo sobre cinema, acaba que eu gosto muito dessa questão também de acompanhar filmes e entender um pouco mais sobre eles, é um outro hobby que eu tenho, mas enfim, esse não é o assunto. Aqui eles falaram que ninguém gosta de correr antes de correr, e isso é totalmente verdade, e por que acontece isso? Talvez, quando você começou a correr, você não gostava de correr também. Por que que isso acontece? Basicamente por dois motivos. O primeiro é que a corrida ela tem uma gratificação tardia. Diferente de outras atividades, por exemplo, um chocolate que eu vou comer. Eu como chocolate na hora que eu coloco este chocolate na boca. Isso aqui é meu fone de ouvido, tá? Na hora que eu coloco esse chocolate na boca, vem aquela explosão de sabor e eu já me sinto bem na hora que eu estou fazendo. Já na corrida, eu não tô com vontade de ir correr. Muitas vezes eu vou porque eu tenho a disciplina. Aí durante a corrida, tu também não sente prazer. De vez em quando sim, de vez em quando não. Mas você sente o prazer em correr realmente quando termina a corrida. Porque quando termina a corrida vem aquela descarga hormonal, a dopamina, a serotonina, e aí tu se sente bem. E aí tu quer repetir esse sentimento, essa coisa boa da corrida na próxima. Então, o primeiro ponto é que ninguém gosta de correr antes porque a gratificação da corrida é tardia. E muitas vezes tu vai ter que treinar muitas vezes até que tu consiga se sentir bem e, tô conseguindo executar esta atividade com maestria. E aí tu acaba se sentindo bem. Então tem a questão realmente hormonal, e a questão é também psicológica, que depois de um tempo só que tu vai ficando melhor na corrida e isso vai te deixando bom. Mas o outro motivo ainda que tem do que porque as pessoas não gostam de correr é pela questão cultural mesmo. Por quê? Porque a corrida ela sempre foi associada como uma punição. Se você estava na escola ou se você fazia parte de algum grupo esportivo, muitas vezes o que era falado? Que você tem que dar 2, 3, 4, 5 voltas na quadra como uma forma de punição, porque você chegou atrasado no treino ou porque você está fora de forma, então tu vai correr. A corrida é uma punição. Já na tua construção como ser humano, na tua infância, na tua adolescência, isso pode ter levado você a criar já um bloqueio em relação à corrida. Isso é algo muito comum. E um outro ponto também é que acontece muitas vezes das pessoas estarem acima do peso e por elas estarem acima do peso, elas encaram a corrida como uma tortura, porque elas precisam correr para gastar calorias e assim emagrecer. Então a corrida é vista só como um meio de atingir uma percentual de gordura mais baixo, ou uma quantidade de gordura menor, ou um peso menor, ao invés de ser realmente o fim em si mesma, que eu gosto de correr porque a corrida é boa pra mim. Então tem esses dois pontos, por isso que ninguém gosta de correr antes de começar a correr. Seguimos. Já tentou? Cara, vocês já viram aquele vídeo lá, é um Reels ali, do marido falando, eu nunca te vi correr, e ela falando, nunca te vi correr também. E ele filmando a pessoa correndo, assim. É bom, eu gosto. Recomendo que vocês se inscrevam. Cônjuge, né? E a pessoa corre muito errado. Deixem um like lá E eu no fiquei vídeo pensando, cara, eu nunca deles vi a Kaká correr. Errado. Tu já viu a patroa correr? Sim, alguém... Não. Esse vídeo que a mulher Quer corre... dizer, Correr pra caralho, não é tipo correr, eu tô correndo, fazendo aí um a piquezinho. gente já fez um joguezinho, aqueles assim leve. baixozinho Agora ali. correr... Isso aqui é muito legal, tá? Porque essa é uma expressão quase nem um pouco utilizada aqui no Brasil, fazer um joggingzinho.
Isso é uma expressão muito mais usada nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente costuma muito mais fazer, vou fazer um Cooper ou vou fazer um Cooperzinho, principalmente com as pessoas mais velhas. E por que que tem o uso dessas expressões? A questão do joggingzinho foi porque ali na década de 70, principalmente depois das Olimpíadas de 72, onde é que teve um americano que ganhou a maratona, o Frank Shorter, a corrida ela deu um boom nos Estados Unidos, foi o primeiro grande boom da corrida, e em paralelo a isso, também o Bill Bowerman, que foi cofundador da Nike, ele lançou um livro chamado Jogging, exatamente. E aí, isso também ajudou a popularizar ainda mais a corrida, e acabou que as pessoas, vou fazer um joggingzinho, então, vou fazer esse trotinho, essa corrida bem leve, que a gente chama de trote, né? Daí que vem a expressão fazer um joggingzinho ou fazer um jogging. Já que no Brasil, acabou que a popularização do termo Cooper, né? Fazer um Cooper ou fazer um Cooperzinho, veio do americano, o doutor, o Kenneth Cooper, que criou o teste de Cooper, que é aquele famoso teste de 12 minutos para ver o desempenho da pessoa, para saber como o desempenho da pessoa tá. E você provavelmente já fez algum desses testes em algum momento da sua vida. E junto com isso, né, foi principalmente popularizado através do livro Aerobics, que também é publicado pelo Cooper, e aqui no Brasil foi muito utilizado esse teste, principalmente em quartéis, em escolas, em concursos, e até hoje muitas vezes é feito isso como uma forma de avaliação física. Por isso que se a gente pega algumas pessoas mais antigas, elas costumam falar, fazer um Cooperzinho ou fazer um Cooper, associam o teste em si ao ato de correr, porque o teste é feito correndo. Então é só para explicar a origem aí dessas expressões aqui que o Lucas trouxe para nós. E, tipo, nunca viu, né? Não. É que aí que tá. O que é correr bonito? É tipo Tom Cruise, assim? É que, cara, eu tenho uma teoria, eu tinha uma época... Sobre correr bonito, tá? Tem muita diferença quando a gente fala de corridas de velocidade, por exemplo, ele usou o exemplo do Tom Cruise, né, que é muito famoso aí, do Ethan Hawke, acho que é isso, que é o da Missão Impossível, né, da sequência, da franquia de filmes Missão Impossível, onde é que ele corre de uma maneira muito bonita, mas aquilo lá é uma corrida de velocidade, é uma corrida feita para o filme. É claro que os atletas de velocidade correm de uma forma muito parecida, mas aquela corrida ali, aquela técnica de corrida, ela não é sustentada por muito tempo, justamente pela questão da velocidade. Mas seguimos aqui que depois nós voltaremos nesse ponto. Época Mais que durinho, né? eu e meus amigos a gente jogava taco. Tô ligado. Eu não sei se tem outro nome. Eu lembro nessa época que Tô tu ligado. botou no teu... Os guris aqui também são do Rio Grande do Sul. Eu tô parando o React várias vezes, mas enfim, eles também são aqui do Rio Grande do Sul, assim como eu. Então aqui a gente conhece como taco, que é onde é que tem aquelas duas bases. Tu tem que jogar uma bolinha pra derrubar a base da outra pessoa, e aí a outra dupla tem que rebater e não deixar que essa base seja caída. Em alguns outros locais eu acho que é conhecido como betes, ou enfim, não sei se tem outro nome, mas é esse jogo aí. Teu Instagram, né? Taco. 50 minutos. Check. Cara, a gente jogava taco. E aí eu comecei a ver meus amigos lá, já tinham seus 25 ou mais anos, e eu comecei a falar, caralho, todo mundo corre errado pra caceta. Aí eu comecei a pensar, velho, ninguém te ensinou a correr. Tu simplesmente correu. Simplesmente. Mas tu já viu esses caras que são maratonistas correndo? Tá, isso aqui é legal. Ninguém realmente ensina a correr, e ele já viu uns caras velhos correndo errado. Guarda essa informação, porque isso é algo muito importante pra gente aprender depois. Tipo... Já? Então tá bom. Não, mas eu não entendi. Não, é que eu ia Mas a dizer... corrida não é uma coisa primitiva. É que tem uns caras que desde correm os feio, homens da não, mas pegada. deve- Ó, isso aqui que o Lucas falou é realmente, a corrida ela é algo primitivo. Por quê? O correr é natural para a nossa espécie, tá? Todos nós corremos, porque como espécie a gente aprende a engatinhar, a gente aprende a caminhar e depois a gente aprende a correr. Ninguém precisa te ensinar a correr, porque você já sabe fazer isso. Acontece que a corrida em si, como uma competição, isso sim é aprendido, porque tem algumas maneiras melhores de ser executadas, ou movimentos que são realmente melhores biomecanicamente, pensando numa questão de competição, mas correr por correr, todo mundo sabe correr. E é importante falar isso, que a corrida, todos nós aprendemos a correr. Se você pegar qualquer criança correndo, você vai ver que a técnica de corrida dela é muito bonita. Você vai ver que a criança ela corre com uma técnica de corrida muito legal. Por quê? Porque ela está com todas as estruturas, ela está com a função do seu corpo em dia. Porque ela ainda não perdeu essa função. Um ponto que eu sempre gosto de trazer aqui é o cócoras, né? Que é aquela habilidade de tu ficar sentado sobre os teus próprios pés. Que a criança ela passa horas brincando nessa posição. Conforme a gente vai ficando mais velho, ficando adulto, nós vamos perdendo a capacidade de ficar nessa posição e por isso nós temos uma mobilidade e uma força menor. E essa é uma das explicações do porquê as corridas depois de adulto, ou uma pessoa que passa 10, 15, 20 anos sedentária e volta a correr, não tem a mesma corrida quando ela tinha quando era criança.
Por quê? Porque quando ela está adulta, muitas vezes ela perdeu força de quadril, perdeu mobilidade, não tem mais a mesma elasticidade dos seus tendões e por isso ela não consegue replicar aquela mesma corrida que ela tinha quando era criança. E eu vou explicar para você mais sobre isso no futuro. Mas vamos seguir, senão esse react vai ser interminável, porque eu ainda tenho que te explicar como que funciona a técnica de corrida e o que você precisa prestar atenção. Tem uma técnica. Não tem. Não tem um lance de tu botar a parte da frente do pé antes? É que tá, é que esse negócio de corrida começou a se criar essa mentalidade da biomecânica da corrida. Corrija a sua pisada. Só que é muito difícil fazer isso, porque meio que tu corre de acordo com o que tu sempre andou. Então tu cada vez aumenta a velocidade e tu vai acabar correndo assim. Sim, naturalmente tu chegou naquilo. Por exemplo, não pode correr com a planta do pé baixa. Não deveria. Mas tu vai ver uns caras aí que são campeão de maratona. Eles fazem e isso. tem um monte de cara que corre assim. Não tá saltitando, o cara tá correndo com a base do pé. E vai fazer o quê? O cara Mas é tu consegue fazer o pezinho da frente, sim? Eu corro assim. Que em teoria tem que fazer a ponta do pé antes. Primeiro. Eu corro assim, meu pé ele toca a Mas aí tu não primeira fica parte. parecendo tá no balé? Eu não consigo imaginar. Não, é que não é. Tu não é a tua machuca. ponta do pé, né? Tipo, não é como se fosse com o bico. É como se fosse essa parte de baixo do pé, aquela bundinha. Ah, aqui, essa aqui. E aí eu faço isso, mas eu sempre corri assim, entendeu? Aham. Eu sei que tem uns caras que tentam forçar a corrida, mas até onde eu sei, eventualmente o cara não consegue manter. Porque o pé do cara não é com aquele formato. Sim. Mas geralmente as pessoas primeiro é a parte anterior ali, Parte é a do parte... meio que eu acho. Eu não É sei do como é que é meio? geralmente, Eu tô né? tentando lembrar como que eu corro, cara. Não, tu deve botar o Não, é calcanhar, sério. é o mais normal, o calcanhar antes, né? Pior que não é o Tipo, mais tu faz assim, né? Será, velho? Eu Não acho sei. que sim. É que Como depende, assim? ó. Todo mundo que vai correr, se tá descendo um morro, vai mudar o jeito que pisa. Uhum. Entendeu? Porque daí o cara tá freando, Perfeito. então o cara tá correndo mais com o calcanhar. Mas O Miguel, que é o mais aqui da direita, ele corre também, por isso que ele traz informações muito mais interessantes, porque o Lucas e o Sescon, eles acabam não correndo, mas enfim, ele já entende um pouco mais que cada um tem o seu jeito biomecânico e tem algumas particularidades que eles falaram aqui que eu já vou comentar inclinado, sobre. talvez. Ele começa ali. a frear, ele tá descendo o morro, ele quer frear, então ele começa a botar Sim. o calcanhar, entendeu? É. Se é no reto, teoricamente. Ô, louco, que isso, cara? Reto, é. Aí escaralhou aqui, eles se perderam no argumento. Mas era até isso aqui. Então, eu preciso te dizer, antes da gente ir pra nossa explicação, eu só tenho que te dizer que não existe uma técnica de corrida perfeita. A técnica de corrida ela é individual para cada um. A técnica de corrida ela se modifica conforme a sua velocidade, conforme o terreno que você está correndo e conforme o tipo de calçado que você está usando. E antes de eu te explicar sobre isso, passar aqui para minha tela branca, eu preciso dizer que caso você tenha interesse em ter a minha assessoria pessoal para você evoluir na corrida, é só tu clicar no primeiro link aqui da descrição, onde é que tu vai conhecer tudo como funciona a minha assessoria de corrida, caso você deseja evoluir mais a sua corrida, passar para um próximo nível. Também sempre olhe a descrição dos vídeos, porque tem links para cupons de desconto aí nas principais, na Z2, na Dobro e na Foco Radical. Tem também link pro meu Strava, onde é que eu compartilho todos os meus treinos lá e comento eles. Tem link pro meu Instagram, tem link pra minha newsletter, que são cartas que eu envio direto para o seu e-mail, gratuitas, e também tem o link pro meu playbook de como baixar o pace na corrida, caso você seja um corredor mais autodidata. Dito isto, vamos pra cá, para esta informação aqui, ó. Primeiro tem que te dizer, eles falaram, mas não tem que pisar com a ponta do pé pra correr? Não, não existe isso, e eu vou te explicar isso aqui, ó. Aqui nós temos o nosso pé. Olha só que beleza isso aqui, né? Esse aqui é o nosso pé. Quando o pessoal fala de pisar com a ponta do pé, o que a maioria acha? Que tem que pisar assim, ó. Só que isso é completamente errado, porque não tem como tu pisar dessa forma. Isso, inclusive, dentro do atletismo, que eu, por muito tempo, antes de ser treinador de corridas de longa distância, trabalhar com corridas de longa distância, eu trabalhei com o atletismo. Desde o início lá da minha graduação, eu já trabalhei com atletismo. E você não pisa com a ponta do pé, porque pisando com a ponta do pé, você não consegue fazer força, porque a gente não tem força pisando assim. Inclusive, a gente chama isso de pé de bailarina. A sua pisada precisa ser com esta parte do pé aqui, ó, que é chamada a pisada de antepé. Que se eu fosse pegar a minha mão aqui, imagine que minha mão seja um pé, seria esta pisada com essa parte aqui, ó, que aqui você pode ver até uns calos aqui na minha mão. Por quê? É aqui que a gente consegue realmente fazer a força, trabalhar para
amortecer o impacto e impulsionar na frente. Então, a força, quando a gente fala correr na ponta do pé, é na verdade correr com o antepé. E é uma pisada que primariamente ela acontece aqui, então ela acontece mais na ponta. Tem também a pisada de médio pé, onde é que o pé ele entra em contato basicamente com em toda a sua sola em contato, e tem a pisada em retropé, que aí entra com o calcanhar. É uma pisada mais assim, ó. Então, essas são os 3 tipos de pisadas que a gente tem dentro do universo da corrida. Qual que é a melhor pisada, Nestor? Qual que é a pisada mais eficiente? Olha, em teoria, a pisada mais eficiente é a pisada com o antepé. Mas por que, Nestor? Então eu tenho que forçar a minha pisada para ser com antepé? Não, não precisa forçar. Vou te explicar. Eu quero primeiro que você faça um teste. Que você saia pra rua e corra de tênis. Aí corra uns 10, 15 minutos. Você vai correr de tênis e vai ser tranquilo. Vai estar correndo no asfalto, vai estar correndo no calçamento, enfim. Correu isso. Terminando de fazer esses 10, 15 minutos, você vai pegar e vai correr na grama. Vai tirar o seu tênis e vai correr na grama. E você vai perceber que a sua pisada, quando você está no asfalto e quando você no asfalto com tênis e quando está na grama descalço vão ser diferentes. Por quê? Porque quando você corre descalço, é impossível você pisar com o calcanhar. Não tem como pisar com o calcanhar quando você está descalço. Por quê? Porque se você pisar com o calcanhar, todo o impacto será com o seu osso calcâneo. Isso dói. E seu corpo não quer estar sentindo dor enquanto que ele está correndo. Então, você vai passar a pisar com a ponta do pé. E por quê? Estão vendo que tem toda essa parte aqui, essa parte circulada, vou botar em outra cor, né? Essa parte de verde, ela se chama de arco do pé. Que eu vou botar um pouquinho mais para cima aqui, só para conseguir te explicar. Então, o nosso pé, quando ele está no solo, ele é aqui, aí ele tem uma partezinha que é mais levantada, aqui, aí vem o pé aqui, aí tem uma panturrilha. Se você for desfavorecido de panturrilha igual eu, você vai ver que tem aqui, tem a panturrilha, tem inserção, e aqui entra a perna, né? E aí você tem aqui, tem o pé e aqui o dedo ali na frente. Claro que aqui eu exagerei, mas isso aqui a gente chama de arco do pé. E esse arco, juntamente com o tendão aqui da panturrilha, o calcanhar de Aquiles, esse arco e esse tendão, são responsáveis por amortecer e armazenar energia elástica durante a corrida. Então, quando eu piso com a ponta do pé, eu tô correndo ali descalço, eu piso com a ponta do pé, esse arco ele se abre, amortece, dissipa um pouco dessa energia e acumula essa energia, e aí quando eu impulsiono para frente, ele devolve essa energia para frente, para que eu consiga impulsionar de novo, assim como o calcanhar de Aquiles aqui. Ele alonga quando eu piso e depois a gente contrai e empurra para frente. E esses 2 mecanismos são mecanismos naturais que nós temos no nosso corpo. E olha só um detalhe curioso. Se nós não tivéssemos esses 2 mecanismos aqui, para correr numa mesma velocidade, nós precisaríamos de 40% mais VO2 máximo, ou seja, nós consumiríamos 40% mais energia se nós não tivéssemos esses 2 mecanismos. Até não tem um livro aqui que ele emprestei para um amigo meu, mas o Daniel Lieberman fala muito isso sobre a história do corpo humano, porque nosso corpo ele evoluiu para correr. Nós, naturalmente, somos corredores de longas distâncias, e muito se dá por essas 2 características. Então você vai perceber que quando você corre descalço, a tendência é que você pise com o antepé, porque ele é uma estrutura que já aproveita, é mais resistente aqui, do que pisar com o calcanhar. Então, ou você vai pisar de médio pé ou no antepé. Só que o que nos permitiu correr de uma maneira diferente? Foi o tênis de corrida. Talvez você não tenha pensado nisso. Mas o que acontece quando nós temos um tênis de corrida? Nós colocamos uma camada de proteção entre o nosso pé e o solo. E essa camada de proteção, muitas vezes, ela é maior aqui no calcanhar do que na parte da frente. Então, o nosso pé ele fica levemente inclinado para frente. O que acontece? Como nós temos uma proteção aqui no calcanhar, nós podemos pisar com o calcanhar, porque nós não iremos nos machucarmos. Olha só que beleza! Então, tu passou a ter que pisar somente com a ponta do pé, e percebam, pisar com a ponta do pé, ou pisar com o antepé, no termo mais correto, exige muito das nossas estruturas, exige muito deste arco do pé, exige muito do músculo da panturrilha, exige muito do tendão de Aquiles e exige muito também muito dos músculos da coxa, de toda maneira. Por quê? Porque você tem que amortecer esse impacto e somente o responsável por isso é o seu corpo. Só que isso é treinável, assim como todos os músculos, assim como tu não começa agachando,
com 100 quilos de cada lado. Se tu vai pra academia, tu começa agachando com menos, porque tu tem que condicionar teu corpo. Para condicionar o nosso corpo a correr dessa maneira, correr de antepé, nós também precisamos de tempo. E, ao colocarmos um tênis, a gente tira essa adaptação, que seria dos músculos, e jogamos a sobrecarga para o tênis, porque ele vai fazer esse amortecimento. Tá começando a entender o que muitas vezes leva à lesão? É porque tu coloca um tênis, o tênis te permite tu correr mais, muitas vezes passar do teu limite natural, e aí tu acaba se lesionando. Mas enfim, o que o tênis faz? Como ele tem esse amortecimento aqui, nós conseguimos entrar com o calcanhar. E ele, aos poucos, associado à falta de força, falta de mobilidade que nós vamos perdendo ao longo do tempo da vida, se nós não treinamos isso, vai deteriorando a nossa técnica e vai fazendo com que a gente entre com o calcanhar. Beleza? Tô dizendo que isso é errado? Não, tô dizendo que o tênis faz isso com nós. Ele nos dá a possibilidade de correr tocando o calcanhar no solo. Quer ver um exemplo para que fique mais fácil você entender isso? Imagine que você é um boxeador. E aí você vai dar um soco numa parede. Beleza? Você pode dar este soco só com a mão normal. Você vai dar um soco com a mão normal. Ou você pode dar o soco com uma luva de boxe. Quando você vai dar o soco com uma luva normal, quer dizer, quando você vai dar o soco com a mão nua, o que você vai fazer? Vai buscar dar o soco com a parede. Digamos que esse soco ele tem que ser dado forte, tá? Não é soco meia boca. É claro que você não precisa socar uma parede para ter esse exemplo, né? Mas você vai socar a parede. O soco ele normalmente é dado com essas articulações aqui, com essa parte aqui, porque a parte mais dura é que tem um impacto maior. Então esse soco é dado dessa forma aqui. E provavelmente este soco não vai ser tão forte quanto um soco que pode ser dado com uma luva de boxe, que protege totalmente sua mão. Então se você der um soco assim na parede com a luva de boxe, tá tudo bem. Se você der um soco meio errado assim, não vai acontecer nada com a sua mão, porque a luva está protegendo, assim como o tênis protege o seu pé. Já se você der um soco assim, ó, na parede, percebam, ó, vou deixar bem aqui, ó. Se você der assim, provavelmente você vai quebrar seus dedos ou vai dar problema. Esse soco ele tem que ser feito com a parte que é mais possível de amortecer este impacto. E a mesma coisa acontece com o pé quando você está correndo descalço ou quando está correndo com tênis, beleza? O que eu quero te dizer com isso? Você precisa se preocupar com isso? Não acho que você precise se preocupar com isso, mas é um ponto importante. Por isso que, se você quer passar um estilo de corrida mais minimalista ou passar a correr com a ponta do pé, você precisa de um tempo muito grande de adaptação para este tipo de corrida. Porque se você começar do nada, tá? Nossa, eu decidi que eu quero correr descalço, ou decidi que eu quero correr com o antepé, porque eu quero ter uma corrida mais bonita, porque eu quero ser legal. Beleza, tá tudo certo, não tem problema. Só que, se você do nada começar a passar a correr com tênis minimalista, fazendo a mesma distância que você fazia antes com tênis, digamos que você corria 8 km. Com tênis, de boa, pace 5. Você vai ver que se você correr descalço ou correr com tênis minimalista, se você fizer esses mesmos 8 km e no mesmo ritmo que você fazia, no outro dia, às vezes no mesmo dia, tu vai estar imprestável, tu vai estar com toda a tua panturrilha doendo, tu vai estar com os teus tendões sobrecarregados, tu vai estar com o teu arco do pé sobrecarregado, e isso vai ser muito ruim pra ti porque tu não vai conseguir treinar. Então, se você quiser ter o desejo de fazer essa transição para uma corrida mais minimalista, você deve inserir isso muito aos poucos, tá? Para que você aos poucos vai fortalecendo seu corpo. Inclusive, correr descalço, fazer um desaquecimento descalço é uma prática muito comum dentro dos atletas de pista, tá? Aqueles atletas que a gente muitas vezes vê e e a gente se espelha na técnica deles, tem alguns motivos para eles terem aquela técnica muito bonita. E eu quero te explicar alguns desses motivos também. Um é que eles fazem um trabalho constante de desaquecimento e fortalecimento dos pés. Então, muitas vezes, eles fazem o treino na pista ou fazem o treino de corrida na rua e depois tem 10 minutinhos de corrida descalço na grama, justamente para favorecer, para treinar os seus músculos de uma maneira mais natural. É um excelente fortalecimento de pé, inclusive muito melhor do que ficar fazendo fortalecimento de pé na corrida na academia, porque aqui é muito mais específico, beleza? Esse é um dos motivos. Segundo motivo, eles correm, quase todos correm desde criança. Então eles não perderam, lembra que eu falei daquela força, daquela mobilidade lá inicial, que é algo muito importante, que toda criança corre bem? Então, esse atleta que ele corre uma maratona para 2,50, ele faz isso. Ele está mantendo o padrão técnico dele, está mantendo a sua força, a sua mobilidade por 20, 30 anos. A vida toda ele fez isso. Então é muito injusto se comparar ou comparar
tecnicamente, a sua técnica de você que começou a correr há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano, que não tem todas essas estruturas fortalecidas e capaz de aguentar uma técnica mais rápida com alguém que já corre há 20, 30 anos. Por quê? O volume de treinamento é algo que dita muito a técnica, porque conforme tu vai ficando mais forte, tu vai conseguindo ter essa pisada, naturalmente, com a parte da frente do pé, e mesmo assim, não significa que você vai manter sempre essa pisada com a frente do pé durante todo o tempo. Por quê? Porque essa é uma pisada extremamente desgastante, como eu falei, ela exige muito dos músculos, dos tendões, do arco do pé. Então, muitas vezes os atletas eles correm no início, correm no final nessa técnica, e eles acabam pisando em médio pé, pisando em retropé, e tá tudo certo, você não precisa se preocupar com isso. Só tô te explicando os mecanismos que vai. Inclusive, esse mecanismo aqui do arco do pé, que eu te expliquei, é uma das possíveis teorias que o pessoal fala do porquê que os africanos são tão bons. Porque eles têm essa elasticidade do arco, que devolve energia, muito maior do que a média da população. Por quê? Porque eles sempre correram descalço a vida toda. Quer dizer, não a vida toda, né? Mas na fase inicial de que eles eram crianças e adolescentes, eles corriam descalços para ir para a escola, para brincar, para mesmo correr, enfim, eles faziam isso descalços por não terem acessos a materiais, o que acabou fortalecendo o arco do pé deles ao longo de todos os anos. Então isso é mais um ponto do porquê você não deve se comparar, beleza? Ainda tem mais algumas coisinhas que eu quero falar para você sobre técnica de corrida. O que você precisa se preocupar sobre a técnica de corrida mesmo? Você precisa se preocupar com uma coisa chamada overstriding. O que é o overstriding, Nestor? Lembro sempre. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se e, por favor, deixa o like no vídeo, porque quem não deixa o like no vídeo, não baixa o pace. Se deixou o like, baixou o pace. Isso aí é certo. O que é o overstriding, né? Então vamos escrever aqui. É isso aqui que você precisa se preocupar. O que é o overstriding, então? Nós temos um corredor que está aqui. Esse é um corredor. Esse é o corredor 1. Aí temos o corredor 2. Claramente, meus corredores têm diferença de proporção. Mas, dá pra entender. O que é o overstride? Você percebe que aqui está o que a gente chama de centro de gravidade. Então, nesta linha reta tem o centro de gravidade. Nessa linha reta está o centro de gravidade. Percebam que... Deixa eu deixar um pouquinho mais grosso aqui que melhora. Percebam que esta pisada que está... Ela está muito longe aqui do centro de gravidade, enquanto que essa pisada aqui, ela está bem mais próxima do centro de gravidade. Então, o que você precisa evitar é esta pisada aqui, ó. Por que eu tenho que evitar essa pisada, Nestor? Porque ao pisar muito na frente do seu centro de gravidade, aí sim você vai estar entrando obrigatoriamente com o calcanhar, só que é uma entrada com o calcanhar que te prejudica. Por quê? Porque ao pisar muito à frente do centro de gravidade, tu vai estar freando o teu movimento. Porque pensa, eu vou estar pisando lá na frente. E sempre que eu piso lá, isso vai reverberar no teu tornozelo, no teu joelho e no teu quadril. E é como se você desse pequenas freadas ao longo da corrida. Pensa, a cada passo tu vai estar pisando mais ali na frente e dando uma micro freadinha para passar o peso do corpo. Pode ser que isso não dê nada, mas a grande maioria das vezes acaba dando algum problema. E aí, tu tem que tentar evitar isso. Por quê? Imagina que você está dirigindo um carro e sempre você vai pisando no freio. Acelerou, pisou. Acelerou, pisou. Acelerou, pisou. Você não consegue desenvolver uma boa velocidade. Então, isso sim, isso aqui que eu te expliquei, vai prejudicar a sua técnica de corrida. Enquanto que, se tu pisar mais próximo possível do centro de gravidade, ou seja, embaixo do teu corpo, tu pisou, o teu corpo já vai estar passando e tu já consegue fazer o impulso novamente. Tu economiza tempo de contato com o solo, passa menos tempo no chão. Toda vez que tu passa menos tempo no chão, tu corre mais rápido. Então isso é outra coisa muito importante. Sempre que você pisar aqui, independente se tu pisa com antepé, com médio pé ou com retropé, esta pisada aqui vai ser mais eficiente. Então essa pisada aqui é a certa, beleza? Que é a pisada normal. Essa pisada aqui é a errada. Você não pode cometer overstride na sua corrida. Como eu corrijo isso? Tu pode corrigindo isso
prestando atenção na tua corrida, ou mesmo melhorando a tua força e a tua mobilidade, porque de repente tu não tem força e mobilidade para impulsionar o teu corpo à frente e tu tenta compensar isso tentando aumentar o tamanho do passo. Só que não é aumentando o tamanho do passo que tu vai melhorar a tua corrida, porque a corrida, a velocidade é o casamento entre a amplitude e a frequência. Não adianta tu querer uma grande amplitude se não conseguir ser frequente. Muitas vezes é melhor tu aumentar a tua frequência e deixar a tua amplitude aumentar automaticamente. Beleza? Então esse é o que tu precisa se preocupar sobre técnica de corrida. E só para finalizar, mais alguns pontos. Primeiro, não se compare com os atletas de elite, porque eles já correm há muitos anos e têm uma quantidade de treinos muito maior que a sua. Então é óbvio que eles terão uma técnica de corrida melhor. Beleza? Se você está treinando há 3, 6 meses, 1 ano, você ainda nem teve tempo de maturar, muitas vezes só está numa fase de ganhar, melhorar o seu condicionamento. 2. Existem ajustes biomecânicos técnicos que são específicos de cada pessoa. Então, tem o corredor do Quênia, que agora eu não vou lembrar, acho que é o Daniel Komen, eu acho que é ele, que ele aprendeu a correr indo para a escola segurando livros debaixo do braço. Então, sempre quando ele corria, ele ia para a escola, ele fazia isso aqui, ó. Até vou aumentar. Ele estava com o livro aqui debaixo do braço e ele corria e assim, porque os corredores lá no Quênia, não lembro se é o Daniel Komen, eu acho que é, tá? Se não for, eu vou deixar nos comentários depois. Mas ele corria com o livro debaixo do braço. E aí, ele aprendeu esse padrão motor de corrida durante toda a fase da infância e da adolescência dele. Onde é que ele mexia menos um braço, porque estava pressionando os livros aqui embaixo, enquanto que o outro movimentava mais. E depois, quando ele virou adulto, que ele foi recordista, ganhou medalhas em mundiais, se não me engano, medalhas olímpicas também, todos os treinadores não conseguiram tirar este vício dele estar com o braço aqui. Então ele sempre movimentou muito menos um braço do que outro. E é uma questão biomecânica dele, não tem como mexer nisso, porque ele aprendeu a correr desse jeito. Então, dependendo qual foi a sua instrução, qual foi o seu grau de experiências esportivas em outros esportes, isso vai influenciar a sua técnica de corrida. De repente, se você teve toda a sua iniciação no futebol, você vai correr de uma maneira diferente, porque antes você corria como se tivesse uma bola na sua frente que você tinha que controlar, vai ser diferente do que alguém que teve iniciação esportiva fazendo 400 metros no atletismo, que vai ter uma técnica de corrida mais pura, digamos assim. Então isso tem que se levar em conta. Se você fazia handebol, fazia basquete, sua técnica de corrida vai ser influenciada por essas experiências, beleza? Então não fique preocupado com essa questão biomecânica de como tu tá pisando, nem como tá fazendo nada. Terceiro ponto, a técnica de corrida é extremamente dependente da velocidade. Quanto mais veloz você estiver, melhor vai ser a sua técnica de corrida, de uma maneira intuitiva. É por isso que você não vê ninguém correndo, por exemplo, a 3,20 ou a 3, de uma maneira muito discrepante. Todos eles correm muito parecido, mas é diferente tu correr. Às vezes a mesma pessoa correndo a 3, correndo a 4, correndo a 5, correndo a 6, vai ter corridas diferentes para cada uma das velocidades, porque cada velocidade exige demandas corporais diferentes, como eu te expliquei, nível de força, nível de mobilidade e nível de capacidade de cada pessoa. Então isso também tem que ser claro para você. Quarto ponto, acho que é o quarto ponto ou o quinto, sei lá. A técnica de corrida se modifica conforme a fadiga. Então, é muitas vezes comum da gente ver em provas mais curtas do atletismo, isso fica bem claro, mas em corridas de 100 metros, em corrida de 200 metros, 400 metros, você vai ver que a técnica de corrida no início é uma e no final é outra, assim como na maratona. Já foi feito diversos estudos comparando o tipo de pisada que cada corredor tem e a pisada ela se modifica ao longo da corrida, porque se tu corre de antepé, digamos que essa é a tua corrida normal, tá correndo de antepé e tá correndo muito rápido, e aí tu consegue correr, de repente consegue manter esse tipo de corrida por 10, 20, 30 minutos. E depois tu passa a pisar um pouquinho mais de médio pé ou pisar um pouquinho mais de retropé. Ou numa maratona que vai passar 1 hora e meia, 2 horas correndo. Você vai ter essa mudança pelo nível de fadiga, porque aí seus músculos estão cansados, você não consegue mais manter aquilo, aí parece que é uma corrida mais travada no final. Mas é justamente porque o corpo está cansado. E aí você tem essa modificação técnica, porque seu corpo, ele busca cumprir demandas. Se você quer correr muito rápido, ele só vai entender que precisa correr muito rápido. Então você vai modificar a sua técnica de corrida conforme o seu nível de cansaço. E mais, você pode modificar a sua técnica de corrida também conforme suas restrições
de força, de mobilidade ou inclusive de lesões. Digamos que você tenha se machucado no pé. Se machucado bem aqui, ó, no meio do pé. Vou voltar para minha tela aqui, ó. Vamos dizer que você pisou, por algum motivo, já aconteceu com uma aluna minha, você pisou num prego. E aí você pisou num prego bem aqui, ó, no meio do pé. E você era acostumado a correr de antepé. O que vai acontecer? Você não vai conseguir apoiar o peso nessa parte, porque vai ter um machucado ali. Então você vai pisar de uma maneira diferente, para tentar tirar a dor dali. Sua técnica de corrida será modificada por ter isso aqui. Assim como se você tiver uma dor na panturrilha, de repente você vai pisar um pouco diferente por ter essa dor na panturrilha. E tá tudo normal, é o natural. Seu corpo está criando variações para a demanda que está sendo dado para ele. Sei lá qual o ponto que tá mais. O tipo de terreno também influencia a sua técnica de corrida, a sua biomecânica. Se você estiver correndo na descida, você vai correr de uma maneira. Se você estiver correndo no plano, vai correr de outra maneira. Se estiver correndo numa subida, vai correr de outra maneira. Se você estiver correndo com tênis com um amortecimento muito grande, sua corrida vai ser de um jeito, porque um amortecimento muito grande, escuta bem o que eu vou te dizer, aumenta o impacto na sua corrida. Como assim, Nestor, aumenta o impacto? Porque é aquele mesmo exemplo da luva de boxe. Se tu vai dar um soco numa parede com a mão sem nada, esse soco tu vai dar um soco com menos força, porque também tu não é bobo, né, de destruir tua mão na parede. Agora, se tem uma luva de boxe que tu tenha certeza que tu pode bater forte, a quantidade de força que tu vai fazer pro solo, ou o controle que tu vai fazer sobre essa força vai ser menor. A mesma coisa acontece com o tênis, e isso já foi mapeado por estudos científicos, que quanto maior amortecimento, maior o impacto no seu tênis, beleza? Então, mais um ponto. O tipo de tênis influencia na sua pisada. Ou se você está usando um tênis com mais amortecimento, menos amortecimento, um tênis de placa, correndo descalço, enfim, isso vai influenciar, beleza? E agora sim, eu acho que eu cheguei e consegui te explicar tudo sobre biomecânica de corrida, como funciona, o que você realmente precisa prestar atenção. E não se esquece, não precisa. Eu sei que tem muito esse negócio de querer correr mais rápido, de querer, na verdade, correr mais rápido não, de querer correr bonito. Porque agora não basta só correr rápido, tem que correr bonito. Muitas vezes a pessoa não se importa com a velocidade, ela só quer correr bonito. Só que sempre que você modifica a sua técnica de corrida ou você tenta modificar, isso vai levar tempo, vai exigir mais de outras articulações, porque se a vida inteira tu foi acostumado a correr de um jeito e do nada tu passa a correr de outro, algumas estruturas não são fortes o suficientes para conseguir dar conta desta demanda, sempre sobre demanda e capacidade. Então você precisa dar tempo para que essa mudança biomecânica aconteça e muitas vezes não vale a pena mexer. Porque não é porque você está correndo bonito que você está correndo bem, está correndo rápido, está correndo longe de lesão. Muitas vezes manter o seu jeito original é melhor e você trabalha para aumentar a sua força, para aumentar a sua mobilidade e naturalmente a sua técnica de corrida vai se modificar. Se você pegar a sua corrida de 1, 2, 3 anos atrás e comparar com a de hoje, provavelmente a de hoje ela vai estar mais ajustada biomecanicamente, mesmo que você não tenha o intuito, não tenha tido o objetivo de mexer na sua técnica, beleza? Porque o corpo vai se ajustando conforme a demanda. Dito isto, esse vídeo tá chegando ao fim. Se tu gostou, deixa o like, se inscreve no canal mais uma vez, hype o vídeo se for possível e não esquece, o que baixa pace é o treino. Valeu e até mais.